Informativo Notícias segue com o Papo de Boleiro. Diogo Botti, é contigo. Olá, Rita de Cássia, dando sequência ao Informativo Notícias, está no ar o Papo de Boleiro pela TV Informativo, canal 20 da NET, também pelo www.tvinformativo.com.br. Papo de Boleiro traz os seguintes assuntos de hoje. Carlos Martins Luque, argentino de 21 anos, deve ser anunciado no dia 21 pelo Inter. Arangues convocado para a seleção chilena. Pelo lado do Grêmio, Kleber reintegrado e a lesão do zagueiro Rodolfo, que deve ser opção no final de semana. Esses e outros assuntos a partir de agora, no Papo de Boleiro. Papo de Boleiro no ar, hoje Rodrigo Macedo, comentarista da Rádio Independente aqui com nós. Rodrigão, boa tarde, obrigado pela presença. Mais uma vez. Diogo. É uma satisfação, um prazer, boa tarde especial ao telespectador. Estamos aí, né, para atualizar as notícias da dupla do Grenal e também falar de esporte, seleção. Vamos lá, o que tem hoje. O dia foi bastante movimentado para o Grenal, principalmente. Começar pelo Inter, de repente, que ontem criou-se a especulação do Carlos Martins Luque, que deve ser anunciado no dia 20. Jogador aí que ganhou força depois que o Sonda voltou a ter essa parceria com o Inter, né, Rodrigo? Tu acha que é o jogador certo, de repente, para suprir a carência que o Abel tanto pedia, no setor de meio campo para frente? Olha, qualquer contratação, quando a gente fala em elenco, especialmente no Campeonato Brasileiro, ela é super positiva, né? Não seria diferente para o Internacional. Agora tu foi muito feliz nas palavras, Diogo, quando lembrou a reativação da parceria da família Sonda com a diretoria do Internacional. Esteve abalada por hora, né? Mas foi reativada. Situação essa que permitiu trazer esta revelação, jovem promessa argentina e o gigante da Beira-Rio. Eu acho que o Inter fica bem servido. As opções não são as melhores no mercado. E o que se aprontou para o Inter se adiantou, foi e efetivou a contratação. É uma bela opção, hein? Tu acha que é um jogador que vai brigar ali com o Alan Patrick pela posição? Ou tu acha que é mais pelo lado do Alex? Eu acho que é mais pro lado do Alex. Porque o Alan Patrick já está quase como aquele cara inquestionável no grupo, né? Ele tem vindo de boas apresentações, foi determinante na última vitória do Internacional. E esta ascendência que ele tem no grupo, dificilmente ele vai perder a vaga. Pode botar para nós os lances do jogo, os gols da vitória do Inter sobre o Atlético Paranaense. Outro assunto hoje no Beira-Rio, Rodrigo, a questão do Arangues convocado para a seleção chilena para a Copa do Mundo. Isso aí não restava dúvida, né? Pelo que o chileno tem jogado e pelas constantes convocações dele, através do Jorge Sampaoli, que foi treinador dele na Universidade Católica, né? Universidade do Chile. Esse jogador, assim, tem sido fundamental mais que o D'Alessandro no Inter? O D'Alessandro é aquele ser, né? A entidade colorada que você não tem como questionar e jamais, eu arrisco dizer, Diogo, fazer tal comparação. Pode chegar um grande outro atleta ao clube, mas não vai lhe tirar a condição de multicampeão. Ele tem uma identificação absurda com a torcida, é o verdadeiro maestro, mas se o Arangues seguir os seus passos, pode no futuro próximo aí ser o grande protagonista do Inter, eu acredito. O Arangues até, voltando para nós aqui, Guto, hoje no Jornal Informativo trouxe a seleção do Chile, né? Esperança Andina, até o Alex Sanches como principal destaque e o Eduardo Vargas, que jogou no Grêmio ano passado, como no fica de olho, né? Que é o detalhe para a Copa do Mundo aí. O Arangues como titular, eu acho que o Chile eu acho que pode apontar alguma coisa na Copa, o que tu acha? Olha, historicamente não há nada que indique tal situação, mas pode ser uma surpresa. Eu ainda ficaria com as tradicionais. Eu jogo as minhas fichas aí em cima da Celeste, Uruguaia, Azurra, Italiana e Argentina, né? Sempre Argentina. Tu não apostou em Gana em 2010, então? Nenhuma ficha. Nenhuma ficha. O destaque do Inter é a questão do Paulão lesionado, só volta depois da Copa, vai ficar fora dos próximos 6 jogos do Inter até o intervalo para a Copa do Mundo, retorna depois. Hernando ao lado de Juan, te parece bem? O que não me parece bem na defesa do Internacional é a presença do Juan. Eu achava que a defesa melhor, posicionada, postada, seriam com os nomes de Paulão e o Hernando. Mas infelizmente, né, em função da lesão que sentiu o jogador, o Paulão, fica fora até mesmo antes da Copa? Ele só volta depois da Copa. Só volta após a Copa do Mundo. E vai ser a grande dúvida. O próprio Hernando que falhou até no gol do Internacional, o gol sofrido do Atlético Paranaense, mas que quando jogava ao lado do Paulão, tinha assim um bom futebol. Principalmente no seu companheiro. Liberava ele, aparecia a qualidade técnica do Paulão, não era aquele zagueiro tradicional. E com o Juan a situação já fica um pouco mais comprometida. Eu acho que me parece que a gente tem carência de grupo agora. Com esses dois atuando como titular,
a reserva sobra o Alan, né? Que é um menino. Então acho que o Inter aí falta uma reposição até, porque tipo, 3 zagueiros só tinha os 3, né? Com a lesão do Paulão fica só o Juan e Hernando. Eu acho que é uma posição a ser buscada pelo mercado, não? Com certeza, não tem em casa, né, Diogo? Agora a situação do Juan, o Juan se identificou, eu acredito, mais com o lado financeiro no Internacional. Porque é um jogador que está em fim de carreira, tem que ser reconhecido essa situação. Ele se adaptou bem a Porto Alegre e a condição financeira que eu falo é o pagamento em dia, né? Quando a gente ouve histórico de grandes clubes brasileiros que não têm a folha salarial em dia, isso contribui muito para que os clubes do Sul consigam esse tipo de contratação. Mas não é um nome para compor um elenco, para ser campeão brasileiro, até mesmo a Copa do Brasil, competições essas muito forte e de longo prazo. Eu acho que não tem mais pulmão o Juan para uma condição dessa. Pro lado azul do estado, vamos falar de Grêmio. Principal novidade do Tricolor nessa semana, Kleber reintegrado. Rodrigo, que a opção do atacante Kleber, o gladiador, para esse ataque gremista aí, eu acho que o Kleber está passado ou tu acha que ainda tem chance nesse elenco? Eu vou me valer, Diogo e telespectador, de umas palavras de colegas da imprensa mineira, numa oportunidade quando trabalhávamos em Novo Hamburgo, que sentenciaram, né, que a alegria que o Kleber leva à torcida é quando ele chega e quando ele sai depois. Pois no Grêmio ele não teve um grande momento, essa lesão acendeu com a possibilidade do menino Luan integrar o grupo principal, jogou a Libertadores com certa propriedade, sentiu o jogo, sentiu a responsabilidade e ali ele não teve bom desempenho, foi um dos culpados, eu poderia dizer assim, na eliminação precoce do Tricolor na Libertadores, e eu não acredito num retorno absoluto do Kleber. Ele deve compor elenco, efetivamente, mas tem que pegar um banco de reservas aí para chegar a um nível técnico que estão os demais. Né? O Kleber é um jogador que parece que nunca deu a resposta que a torcida esperava dentro do Tricolor, né? Eu acho que assim, realmente o Kleber hoje com o ataque do Grêmio ali, comandado pelo Barcos, ele fica aquém da gurizada que vem jogando, né? Talvez daqui a um tempo, houve propostas aí, houve rumores da saída dele e acabou não se concretizando. Talvez agora, se retornar a jogar, eu acho que não vai ter esse carteiraço, né? Pelo menos a gente espera, né? A gente vê essa situação especialmente com o comando técnico, né? Porque era um cara desacreditado, é um desconhecido, pelo menos dos grandes clubes, não tem uma grande trajetória no futebol, mas o Anderson vem ganhando e vem ocupando o terreno, e com as suas afirmações, com seus pensamentos. Como ele teve essa grata surpresa na lesão do Kleber, que foi a chegada do Luan, e deu boa resposta, eu acho que hoje ele tem a condição técnica, a imposição para determinar essa situação. Colocar o Kleber no banco de reservas sem nenhum problema, nem para o grupo e nem para a diretoria do Grêmio. Além do Kleber, outra novidade na arena, retorno do Rodolfo na defesa. Treinou normalmente e deve ficar à disposição para o final de semana. Rodolfo fez falta na defesa? Fez muita falta, passa por ele também essa situação de eliminação na Libertadores. Nos jogos decisivos ele estava de fora, né? Então a defesa deveu muito. Tem a questão do Pará, toda a indignação que já há com esse jogador por parte da torcida, e o Rodolfo é uma afirmação. Todo o esforço não foi em vão para trazer e permanecer com esse atleta, e ele dá muita estabilidade. Olha, um jogador seguro, né? Exatamente, de muita qualidade. Outro detalhe na defesa também do Grêmio, que o Eno parece que realmente fez no final de semana a sua última partida com a camisa do Grêmio, né? As opções do técnico Anderson Moreira agora para a lateral esquerda é o Marquinhos, recém-contratado do Figueirense, o Breno, que já estava aí, que é da base, e o Léo Gago. Quem tu acha que vai ocupar essa vaga do Wendel aí? Olha, eu acho que fica entre Marquinhos e o Breno. E o Breno. Léo Gago. Léo Gago, ele mais é aquela situação de volante. Também lhe pesa a questão da idade, né? Ele não teve boa passagem no Tricolor, foi emprestado, voltou em função do contrato, que ainda está vigente, mas não seria a opção. No primeiro momento, Breno é o nome certo para a lateral esquerda Tricolor. Outra aposta do Anderson Moreira aí veio da base, né? Assim como outros que deram certo, outros meninos, Ramiro, Bressan, que vieram do Juventude, né? Em idade inferior. Os jogos dessa noite, o que nós temos aqui? Copa do Brasil e Libertadores. Campeonato Brasileiro da Série B, começando hoje às 21h50, Oeste enfrenta a Ponte Preta, em jogo único, a sequência da rodada é a partir da sexta-feira de noite. Copa do Brasil, 19h30, o Náutico enfrenta o América de Natal e o Avaí recebe o Asa. O jogo tem acompanhado Copa do Brasil, a Série B, esses times de maior expressão, assim? A gente tem que acompanhar para se manter informado sempre, né? Impossíveis contratações até mesmo,
Porque o mercado da bola a gente entende aqui no Brasil dessa forma. Uma vez encerrada a janela europeia, né, não ter essa condição de repatriar jogadores do velho continente, os clubes da Série A vão à Série B buscar os seus reforços para a sequência do campeonato. Então é bom a gente acompanhar, ter noção quem é que está jogando ainda e se tem qualidade e peito aí para abastecer uma Série A de Campeonato Brasileiro. Papo de Boleiro é isso aí, muito assunto e informação. Voltamos amanhã. Rodrigo, obrigado pela presença. Volte sempre, o Papo de Boleiro está aberto para ti. Tá certo, obrigado a você, em especial o telespectador que aguenta, né, a opinião. Mas eu agradeço muito, é uma satisfação estar aqui falando sobre esporte, em especial o futebol com um amigo. Papo de Boleiro volta amanhã, um abraço, até mais.